Na igreja de Corinto. Percebamos que a primeira carta que Paulo escreve, ele está direcionando aquela igreja que é poderosa nos dons espirituais, mas sendo poderosa nos dons espirituais, faltava amor, faltava muitas coisas a serem praticadas. E Paulo agora vai escrever a segunda carta, direcionada aos irmãos de Corinto. E a diretiva a qual Paulo escreve tem outras direções, e dentre elas, Paulo está dizendo que está passando por um processo de sofrimento, por um processo de tribulação, ao ponto que esse Paulo vai dizer que aquilo que ele está passando, se ele suportar tudo aquilo que ele está passando, aquilo servirá para ajudar outras pessoas. Dentre a tudo isso que Paulo está escrevendo aos irmãos de Corinto, Paulo está aqui passando por um processo ao ponto de perder a própria vida. E olhando para a vida de Paulo, eu vejo lá no livro dos reis de Israel, Elias pedindo a morte. Vejo também Paulo passando por um momento contrário, ao ponto de achar que iria também morrer, diante da adversidade que estava passando dentro da Ásia Menor. E talvez você entrou aqui e está passando por conflitos emocionais, passando por traumas emocionais, e não entendeu até o então momento, porque logo você precisa passar por tudo isso. Eu abro um parênteses para aplicar algo ao seu coração. Eu aprendi que existem coisas que, se você não passar e não for curado, você não terá habilidade ou propriedade para falar daquele assunto, se você não for curado. E é por isso que Deus, na sua infinidade, permite homens e mulheres passarem por situações, por adversidades, passar por perdas e até por problemas emocionais. Para quê? Para que depois, passado, ele seja curado. O que não pode acontecer é você passar por um problema emotivo, por um problema emocional, e continuar querendo fazer as coisas, até mesmo para Deus, se primeiro você não for curado. Deus quer que você abra a sua alma, abra as suas emoções, abra o seu coração. Para que, apóstolo? Para Deus tratar você, para Deus curar você. Paulo está dizendo com muita integridade, dizendo que aquilo que ele passou foi tão duro, foi tão difícil, mas aquilo serviria para sarar outras pessoas. Então, quando você passa por uma perda de um familiar, de um amigo, quando você é decepcionado, quando você é frustrado, quando você é traído, quando você é rejeitado, quando você passa pelo complexo de inferioridade, com a permissividade de Deus, e você aceita ser curado, você aceita ser tratado, Deus vai te levar ao mesmo nível de pessoas que estão passando por isso, e você vai ter palavras para levantar essa pessoa. Você vai ter palavras para aplicar na vida desta pessoa. Por quê? Porque você passou, você foi curado e tem autonomia, autoridade para falar com outra pessoa. E lembra esse texto: o Espírito de Deus me deu um tema para ministrar, e subalterno a ele eu quero ministrar males ou malefícios que você não pode carregar na sua alma. O primeiro elo nós ministramos sobre quebra de traumas familiares. O segundo elo nós ministramos sobre sarando a alma ferida. E nesse encerramento
eu quero ministrar sobre malefícios, sobre males que pessoas carregam na tábua do seu coração e que vai trazer muitos males no discorrer da sua vida. O primeiro malefício que você não pode carregar no seu coração se chama ressentimento ou mágoa. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas ainda carregam ressentimento das pessoas, carregam mágoas das pessoas, por aquilo que as pessoas poderiam ter feito por elas, por aquilo que as pessoas poderiam ter realizado, ou por machucaduras que pessoas deixaram marcadas na sua vida. Eu aprendi que quando nós carregamos ressentimento ou mágoa, e isso vai para o nosso coração, está instalado no nosso coração, vai criar raiz de amargura. E tudo aquilo que cria raiz, você vai ter problema de arrancar de dentro de você. Por quê, apóstolo? Vamos aqui de forma simbólica pegar uma planta, uma árvore. Alguém que tem planta em casa vai entender o que eu estou falando. Ele plantou lá a semente, e aquilo tomou chuva, foi regado, e agora aquela planta, que era apenas uma semente, agora está criando o seu corpo, está criando as folhas. Se é flor, está criando as suas flores. E para muita gente demora aquela planta, aquela semente que foi plantada a virar planta, porque muitas delas primeiro crescem para baixo, primeiro vai criar raiz. Não é diferente dos ressentimentos e das mágoas. Quando isso desce para o nosso coração, cria raiz. E para você arrancar, tem muito mais dificuldade de ser arrancado, porque no seu coração criou uma raiz chamada raiz de amargura. E as pessoas que deixam isso se enraizar, tanto o ressentimento como a mágoa, não são curadas e podem trazer muitos malefícios a uma pessoa, como doenças psicossomáticas, doenças da mente que refletem no corpo. Existem pessoas doentes na mente e que está refletindo no corpo, doenças psicossomáticas. E o que me chama a atenção, que o ressentimento e uma mágoa guardada no coração pode gerar depressão, pode gerar alguém que vai viver uma prática de pedofilia, pode gerar alguém com práticas homossexuais. Que é isso, apóstolo? Porque a pessoa guardou no coração. Eu conheço pessoas que cometeram homicídio e assassinatos porque foram guardando ressentimentos, foram guardando mágoas, e muito delas crianças, e elas diziam: quando eu crescer, eu vou resolver esse problema. E eu disse isso ontem lá na subsede, usando o exemplo do meu pai. Meu pai era um alcoólatra, meu pai bebia, e quando ele bebia, quando não bebia era um homem maravilhoso, mas quando bebia era um homem transtornado. Ele batia na minha mãe, batia em nós sem ter razão nenhuma. E quando eu completei 15 anos de idade, eu disse para ele: pai, a partir de hoje o senhor não bate mais na mãe, porque eu não posso bater no Senhor, mas segurar o Senhor para não bater na mãe, a partir de hoje eu seguro. Então, agora pensa em alguém que não tem um princípio de diálogo. Eu conversei com meu pai, mas eu conheço filhos que não tiveram tempo de conversar, não foram estruturados para conversar, e eles cresceram revoltados contra pai ou contra mãe. E aí, nas primeiras oportunidades que ele teve, ele bateu no pai, ele bateu na mãe, por causa do ressentimento, por causa da mágoa guardada no coração.
A mesma coisa é com o pedófilo. Porque o pedófilo nada mais é do que alguém que foi abusado na sua infância. Pelo tio, pelo parente, por um amigo próximo da família. E quando ele vê alguém do mesmo sexo, ele tem repulsa. E ele vai praticar a mesma coisa que fizeram com ele, por causa do ressentimento que ele carrega na alma. Aí eu vejo gente espiritualizando aquilo que não é para ser espiritualizado. Não, após ser capeta. Não é, irmão. São pessoas que foram guardando as coisas. Eu prometi uma segunda folha e não pude trazer aos irmãos, porque cada folha dava 8 folhas. Cada apostila dava 8 folhas. Então eu teria que imprimir no mínimo mais de 1000 folhas. Para me descobrir o seu temperamento. Para que você conheça você. Porque um dos maiores problemas é que você não conhece você. E talvez você vai dizer para mim, eu me conheço. Mentira. Quem nunca passou por cura interior não se conhece. E esse ressentimento e esta mágoa, ela acaba aflorando e virando enfermidades emocionais e fazendo pessoas ir para o tráfico, para traficar, para matar, por causa de ressentimento e mágoa. Você vê um casal que traiu o outro ressentiu, se magoou pelo comportamento. E a maioria não aceita o término de um relacionamento. O que ele vai fazer? Vai tirar a vida da companheira e vice-versa. E hoje é chamado de feminicídio. Por quê? Porque aquela pessoa cresceu com algo aqui dentro. E perceba que alguém que não sabe qual é o seu temperamento, não sabe orar em cima do seu temperamento. Existem 4 temperamentos: sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. E todo ser humano já nasce com isso. É o temperamento dele. Eu, por exemplo, sou sanguíneo. Eu não sou de mandar recado para ninguém. Se eu tiver que resolver qual seja o problema, nós vamos sentar de forma educada e resolver o problema. Mas eu conheço gente sanguínea que não tem domínio próprio. E ele resolve nas vias de fato. Resolve brigando, batendo boca. Por quê? Porque ele não tem domínio das suas emoções. Só que o sanguíneo é falante. O colérico, ele vai guardando. Ele vai guardando. Ele vai guardando. E isso pode virar um infarto. Isso pode virar um AVC. Pelo simples fato de estar guardando. E as pessoas que falam pouco, e guarde isso aí, as pessoas que falam pouco, quando ela guarda um ressentimento e uma mágoa, é ainda mais problemático. E aí eu não estou falando da pessoa, eu estou falando que para arrancar isso dela é muito mais problemático. Porque ela não fala. Quem fala põe para fora, meu pastor. Quem não fala fica com aquilo guardado, esperando a hora certa, talvez, de revidar, de vingar-se, e aí vem os problemas. Então as pessoas que falam pouco ainda é pior. Então você está proibido de carregar esse malefício chamado ressentimento ou mágoa. Alguém te machucou, alguém te feriu, sente. Não tem condições, o caso não tem como sentar e conversar. Então libera essa pessoa no mundo espiritual. Perdoa essa pessoa. Abra mão desta pessoa no mundo espiritual. Diga: Senhor, eu estou perdoando fulano. Eu estou perdoando Bertano. Senhor,
Porque na madrugada de quarta para quinta, eu fui analisar algumas folhas daquela que você preencheu. E eu fiquei assim, o Senhor me levou para outra dimensão. Por quê, apóstolo? Eu analisei as folhas de Apucarana. Eu tomei um choque. E aí eu comecei a entender por que o Espírito me inquietou a não colocar nenhum pregador na campanha e todo ano fazer essa campanha. Pessoas que você olha pela aparência e você acha que elas estão bem e não estão. Estão feridas, laceradas, machucadas, já tentou suicídio, já tentou tirar a vida, foram abusadas na infância. Mas elas não têm ninguém para falar, tá certo? É melhor guardar do que falar para a pessoa errada. Só que quando você guarda ressentimento, existe uma diferença de você guardar um segredo, que nós vamos ver lá na frente o que isso chama, do que você guardar ressentimento. Jogue fora. Isso é lixo. E lixo precisa ser jogado no lixo. Traumas não curados transforma pessoas maravilhosas em monstros. Deus de poder. Vou repetir. Pessoas maravilhosas não curadas podem ser transformadas em monstros. Você lembra daquele matador em série de Goiânia, de Goiás, que foi matando, e quando os policiais o acharam, exterminaram o corpo dele. No mínimo, havia uma ferida na alma daquele rapaz. Tem coisa que a gente não trata com tiro, tem coisa que a gente não trata com remédio. Talvez você está aqui tomando uma carreta de remédio e não vai resolver, porque o problema é na alma. E quando o problema é espiritual, irmão, não adianta tomar remédio. Eu preciso tratar a minha alma. Deus de glória. Não, mas eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes. Não, aí é enfermidade. Você está tomando remédio para tratar esse problema, é uma coisa. Agora, quando o problema é de ordem emocional, você vai tomar o que você quiser. Não vai resolver, porque é o problema da sua alma. Quem está aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, o primeiro malefício, o primeiro mal que você não pode carregar se chama ressentimento ou mágoa. Olha para esse irmão e diga: você está proibido de carregar mágoas das pessoas, de carregar ressentimentos. Diga para ele, porque enquanto ele vive, você vai morrendo. O segundo malefício é pecado não confessado. Tem gente doente que não confessa pecado. Eu preguei isso ontem. Vou dar aqui só uma inserida. Eu estou vendo mulher casada cobiçando outro homem. Isso é pecado. Mas se ela falar para o marido: olha, eu dei uma olhada lá, eu cobicei, o que vai dar? Divórcio, separação. É um pecado que precisa ser confessado quando você vai orar. A mesma coisa é um homem. Tem homem que não pode ver uma mulher. Tá do lado, eu conheço um homem que está do lado da esposa e está olhando para outra mulher na cara mais. É pecado não confessado. Eu peco, eu preciso confessar o meu pecado. Senhor, eu pequei. Mas tem gente que acha isso hoje normal. Você achar alguém bonito é uma coisa. Você cobiçar uma pessoa, a Bíblia diz, não é o apóstolo, a Bíblia diz que se você cobiçou ou cobiça, você já adulterou com ela. É a Bíblia.
E contra a Bíblia não tem nem fato e nem argumento, irmão. Isso é chamado muitas vezes de pecados não confessados. Ah, Senhor, eu queria ter a casa daquela irmã. Eu queria ter o marido daquela irmã. Ah, Senhor, eu queria andar naquele carro. É um pecado. Quando você vai orar, você confessa. Senhor, eu queria matar aquela pessoa hoje. Você confessa? Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Agora, quem não confessa, você vai vendo. É uma pessoa amargurada, é uma pessoa que qualquer coisa ele está machucado. Por quê? Porque ele não confessa pecado. Então, pecado não confessado, a Bíblia diz que Jesus foi curar um cego. E alguém perguntou assim, no mínimo os fariseus, né? Quem pecou? Os pais ou o menino? Para que isso se sucedesse a ele. Jesus disse, nem os pais e nem o menino. Isso é para que o nome do meu Pai seja glorificado. Se Jesus está dizendo isso, é porque existem enfermidades que são por causa de pecados não confessados. Tem pecado que tem nome. Eu adulterei, Senhor, eu cobicei, eu menti. Quando você for pedir perdão ao Senhor, você precisa confessar o pecado. Ontem eu pedi uns meninos para aumentar o retorno, para que os irmãos pudessem orar. Primeiro, porque eu não quero ouvir oração de ninguém. Segundo, para não constranger. Mas no seu particular, você precisa confessar pecado. Quem aqui não peca? Deixa eu ver. Quem não peca? Todos nós pecamos. O que diferencia muitas pessoas é que ele confessa e deixa o pecado. Tem gente que virou membro de carteirinha de pornografia. Não confessa o pecado, mas está lá, ó, na sua vida atuante. O céu está vendo. E aquilo traz malefícios. Aquilo traz mal para o seu relacionamento. Aquilo traz mal para o seu convívio. E vai afetar áreas da sua vida, porque são pecados que não são confessados. Existem coisas que o homem comete, a mulher comete, que jamais você vai contar para alguém. Você comete algo contra o seu cônjuge, você vai lá falar? Vou até descer aqui, ó. Não vai, porque o pau vai quebrar, na palavra bem chula. Eu conheço irmã que ela fala assim, esse cara me trair, eu vou castrar ele. Eu já ouvi irmã falar isso no gabinete, rapaz. De irmã falar, eu não sou mulher para ser traída. E tem irmã que é meia doida, rapaz. Aqui não tem, só na Califórnia. Eu conheço umas irmãs doidas, rapaz. E conheço alguns irmãos também malucos. Então confesse o pecado. Tem coisa que você não vai poder contar para os outros. E eu usei o exemplo do confessionário da Igreja Católica. Que aí quem peca vai lá para o confessionário. E ele pode falar para o padre. Padre, preciso confessar uns negócios aqui. Conta, meu filho. Eu estou andando com umas duas mulheres aí e ainda tem a minha lá em casa. Meu filho, confessa aí. Lá vai ter que confessar, irmão. Só que nós em Cristo Jesus, eu não preciso montar um confessionário aqui na igreja para você procurar pastor, não. Oxe, lá na sede, preciso montar um confessionário para você ir lá confessar pecado. Primeiro que eu não quero saber. Mas diante de Deus, quando você entra diante de Deus e fala, Senhor, eu pequei, me perdoa. E me ajuda a não fazer isso mais, porque eu já falei aqui, e aonde eu passar eu falo. Arrependimento que não traz mudança não é arrependimento,
É qualquer coisa que você pode pôr o nome. Porque arrependimento, eu me arrependo e não faço nunca mais. Nunca mais eu faço, porque eu me arrependi. Quando eu não me arrependo, eu ainda tenho vontade de fazer. Então eu não me arrependi. Eu só tive choro de crocodilo. E quando eu não confesso pecado, gera em mim câncer. Vai gerando enfermidades, irmãos. Está vendo o tamanho da gravidade quando você não confessa pecado? Então confesse os pecados. Aí tem gente que não tem hábito de vir para o altar da igreja, sim ou não? Tem gente que não tem. Vem para cá, para que a gente possa orar por você. Ele não vem. Quando você fala assim, ó, vem para, nós vamos orar aqui para você confessar pecado. Aí a pessoa fala, eu vou lá nada, rapaz. Eu não sou de lá. Então vem, passa a ter hábito de quando os pastores chamar você para o altar, você vir. Independente do que te chamar. Ó, vem para cá que nós vamos orar para Deus curar. Esteja aqui. Para que a sua consciência não te acuse. Agora você vai. Porque tem gente que acha que você é capeta. Não é capeta não. É a sua consciência. Dizendo que você vai lá, tá todo mundo te olhando. Aí você ainda faz assim, ó. Para conferir se não tem ninguém olhando mesmo. Quer ser curado? Quem quer ser curado nas emoções? Ixi, só dois irmãos. Vou perguntar de novo. Quem quer ser curado nas emoções? Confesse pecado. Não é normal para quem é casado cobiçar os outros. Isso não é coisa normal. Isso é pecado. Isso é pecado. Eu estudei com um professor que ele dizia assim, ó. A primeira olhada, quando você olha, não tem maldade. Na segunda, quando a pessoa volta para olhar a segunda vez, já tem desejo. Vai vendo aí. Então tome cuidado. Eu estou usando aqui a área, essa área, só para você entender. Mas existem outras áreas. Eu cobiçar o que é dos outros, eu querer o que é dos outros. Eu preciso confessar. A terceira coisa que eu encontrei que você não pode carregar é envolvimento com as trevas. Crente envolvido com treva. Quem aqui bebia? Bebida alcoólica? Pode abaixar. Quem fumava cigarro? Quem usava droga? Deixa eu pensar aqui. Quem usava arma de fogo? Ninguém? Glória a Deus. Aí, alguém gritou lá, porque eu não tinha. Sangue e fogo. Glória a Deus. Você não tinha. Vai vendo. Aí a pessoa se converte. Olha o que diz a Bíblia. Eu quero que você abra a Bíblia para você ler. Mateus 12. Mateus 12, 43. Mateus, capítulo 12, versículo 43. Mateus 12, 43. Quem achou, diga glória a Deus. Mateus 12, 43 diz assim. Minha tradução está diferente, mas você vai entender. Jesus continuou. Quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água. Na sua Bíblia está que anda em lugares áridos, procurando de onde descansar, mas não encontra. Então, o que os capeta falam? Isso aqui é capeta, isso aqui é demônio. Vou voltar para minha casa, de onde eu saí. Aí volta e encontra a casa vazia, a casa limpa e arrumada. Depois ele sai
vai buscar mais 7 espíritos, mais 7 demônios, e eles voltam em 8. Achando a casa vazia, que sou eu e é você, ele entra. E o estado daquela pessoa se torna 7 vezes pior do que o primeiro estado. Aí a pessoa se converte, aí bebia. Aí na casa dele tem uma garrafa de champanhe. Não, é enfeite, apóstolo. Tem uma 51, uma Jamel. Vamos pegar mais leve, né? Cortesano, paisano. Mas a pessoa não se converteu. Por que isso está lá de enfeite? Você está com envolvimento com as trevas. Deus de poder. Segundo, existe dentro da sua casa um ponto de contato. Aqueles demônios que saíram de você, oxe, sangue e fogo, apóstolo. Não tinha demônio lá não. Só Deus sabe. Aqueles que saíram de você ou saíram lá da sua mãe, talvez você demônios não possuíram você mesmo, mas possuíram seu avô, sua avó, mexeram lá no espiritismo. E aqueles demônios que saíram de lá, está procurando alguém da família para entrar e dar sequência ao que ele fazia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí a garrafinha está lá. Aí alguns crentes dizem assim: não, é porque eu bebo socialmente. O camarada era do mundo, bebia até cair, batia nos outros, arrumava confusão, já tomou facada, já foi riscado, encheu a cabeça dos pais de preocupação e vai beber socialmente aonde? No inferno? No lago de fogo? Então tudo aquilo que é ponto de contato na sua casa não pode estar lá. Você é crente. Eu vi um testemunho que eu chorei. Quem quer ouvir, diga glória a Deus. Glória a Deus. Crente que vivia socialmente. Socialmente. Não tinha problema. Que agora tem um negócio sem álcool, né? Vai ser alcoólatra sem álcool? Porque o Jesus que eu entreguei minha vida e que eu prego há 26 anos muda a pessoa por completo. Pensa se ele tivesse me transformado e eu ainda desse um biquinho lá na cana. Não, é porque de vez em quando, né? Não dá nada não. Aí, voltando aqui para o texto, para o testemunho, esse irmão